Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: Por acaso, os inimigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Meus caros irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Nessa sexta-feira, dia 16, a liturgia nos traz, na primeira leitura, o livro do profeta Isaías. Isaías vem nos falar sobre o jejum que é agradável a Deus. É repartir o pão com o faminto, acolher os pobres e os peregrinos, cobrir aquele que necessita de roupa, não desprezar ao seu irmão. Assim como nos diz, brilhará a tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais brevemente, a saúde da nossa alma. O nosso encontro com a caridade, e um questionamento que Jesus nos faz hoje: por acaso os inimigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Assim nós vivemos a graça de Deus, nós vivemos a perpetuação dessa caridade de Deus, o amor dele, quando nós vivemos muito próximo na intimidade com Deus. Santa Irmã Dulce dos Pobres nos dizia o que pode fazer para mudar o mundo? Amar. O amor pode sim vencer o egoísmo. Um questionamento que nós devemos carregar nessa nossa quaresma, para a nossa reflexão, é se muitas vezes o egoísmo não tem feito parte da nossa vida. Se nós temos agido com a caridade e com a fraternidade. Se nós temos olhado a necessidade do nosso irmão, como nos traz um questionamento da campanha da fraternidade deste ano: onde estás o teu irmão? Onde está o nosso irmão? De que forma nós agimos na nossa relação para com o outro? São Vicente de Paulo escrevia: o amor efetivo é o exercício das obras de caridade. O serviço aos pobres assumido com alegria, coragem, constância e amor. O amor efetivo, somente ele pode nos levar efetivamente a uma relação de caridade com o outro, de amor com o outro, vencendo os nossos egoísmos. A nossa obra de caridade é uma obra de exercício. Ela deve ser um exercício constante. Que eu não me esqueça de fazer as minhas obras de caridade. Não somente a obra de caridade alimentar, mas a obra de caridade com o doente, a obra de caridade com o meu irmão excluído, com todos aqueles que necessitam de mim. Vivenciarmos essa presença de Deus é vivenciarmos a graça dele. Não podemos viver do jejum da caridade, da fraternidade, do amor pelo outro. O jejum que agrada a Deus são as nossas obras de caridade. São João Bosco dizia: a caridade suporta tudo. Por isso não haverá verdadeira caridade quem não se dispuser a suportar os defeitos do outro. Porque na caridade nós suportamos as dificuldades, os defeitos, as transgressões dos nossos irmãos, nós olhamos ele com o olhar da compaixão, com o olhar ao qual nós somos levados à fraternidade com o outro, a vivenciarmos essa unidade com o nosso irmão. Olharmos efetivamente que somos um pela presença de Deus, criados todos juntos à imagem e semelhança de Deus. Onde será que está o nosso irmão? Será que nós temos estendido a mão no nosso dia a dia ao nosso irmão que necessita de nós? Ou será que nós somos inerentes ao sofrimento do outro? Será que muitas vezes nós estamos preocupados somente com as nossas prerrogativas da lei que se coloca como um tratamento que pode nos mostrar numa relação com Deus na exteriorização, sem mostrar efetivamente aquilo que nós fazemos como obra efetiva? Porque muitas vezes podemos portar na nossa vida instrumentos que possam levar com que os outros possam ver a nossa religiosidade, adornos que podem levar os outros a olhar a nossa religiosidade. Podemos agir como os fariseus, orar em praças públicas, mas será que existe a obra de caridade? O que realmente agrada a Deus? Será que nós seguimos regras e esquecemos de seguir a regra da caridade, do amor? Tudo isso se faz dentro de um contexto de uma vivência espiritual. Seguimos as regras que nos levam ao ritual, mas também ao ritual da caridade, da fraternidade com os nossos irmãos. Não podemos desvincular,
Isso está unido, intrínseco uma coisa à outra, no qual Deus nos pede a vivenciarmos o nosso dia a dia. Estarmos com Deus é vivenciarmos efetivamente na nossa vida as nossas obras, sermos instrumentos da caridade e do amor de Deus, instrumentos de Deus aonde quer que nós estejamos. A todos um bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.